Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abre comigo, por favor, o texto sagrado no Evangelho de João, capítulo de número 21. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 21. Glória a Deus. Irmãos da mídia aí, então passo à frente. Parabéns, né, meus irmãos? E o versinho, iremos fazer menção do versinho de número 5 até o versinho de número 14 do capítulo 21, tá bom? Glória a Deus. Diz-nos a palavra do Senhor assim, eu vou ler lá na tela com os irmãos. Diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, eu quero louvar a Deus nessa noite aqui pela oportunidade de estar junto com os irmãos aqui e falar-vos a palavra do Senhor. É muito bom a gente poder falarmos a palavra do Senhor ao coração dos irmãos e a todos quantos tivermos oportunidades de falar, não é verdade? Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Sirlene, que nos fez esse convite, né? Agradecer ao nosso pastor Juscelino, que nos tem confiado para estarmos aqui falando a palavra do Senhor. Louvar a Deus pela igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, Ele é bom, né, meus irmãos? Glória a Deus. Dito isso, eu quero falar um pouco com os irmãos aqui, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero, nesse tempo que me é proposto aqui, falar aos irmãos, glória a Deus, do chamado de Jesus ao discípulo chamado Pedro, que depois torna-se o apóstolo Pedro. Meus irmãos, os irmãos sabem que Jesus ele começou o seu ministério aos 30 anos e ali ele foi até os 33 e um pouco. E quando ele começou o seu ministério, ele saiu às margens do mar da Galileia ali, né? E foi chamando os seus discípulos. E entre esses aí, né, dos que ele chamou à beira do mar, estava o Pedro, né? Ele chegou na praia do mar e o Pedro estava ali ajeitando as redes, né? E ele olhou para ele e falou assim: olha, eu quero que você largue a rede e venha após mim. E eu vou fazer de você, a partir de hoje, pescador de homens. Na ocasião estava ele e o seu irmão.
E quando Jesus ele fala isso para o Pedro, irmãos, e para o seu irmão, o Pedro, ele era casado, ele era pai de família, de fato que os irmãos podem ver que num desses dias aí, Jesus foi lá e curou a sogra dele que estava enferma, né? Jesus entrou na casa dele e curou a sogra dele. E quando Jesus faz a ele a proposta, para eles, eu estou falando ele porque eu estou falando especificamente do Pedro hoje aqui. Ele simplesmente não questiona, né? Não analisa que ele tinha família, tinha sua esposa para cuidar. Ele simplesmente obedece à voz de Jesus e deixa o ofício da pesca e vai seguir a Jesus. Ele vai caminhar com Jesus. Ele vai andar com Jesus. Ele vai viver em prol do ministério de Jesus. Irmãos, todos nós que estamos aqui, sentados ouvindo essa palavra de Deus, em algum determinado dia da nossa vida, Jesus ele passou por onde nós estávamos e disse: segue-me. De alguma forma Jesus disse para mim, disse para você, disse para nós: segue-me, vem, bora mais eu, né? E eu acredito que uns 99,9% dos que estão aqui, que foram até Jesus, chegaram até a pessoa de Jesus trazendo um fardo pesado, né? Trazendo um fardo sofrido. Cada um que, se nós tivesse oportunidade para colher histórias aqui, o que seria de história triste, queria sair do meio dessa igreja aqui, de nós aqui, olha, eu antes de Jesus era isso, enfim, vai, né? Cada um vai contando a sua história triste, até o momento em que nós chegamos até a pessoa de Jesus Cristo. Lá no Mateus 11:28 diz: olha, vem a mim, cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. E nós chegamos a Jesus desse jeito, meus irmãos. Chegamos a Jesus, muitos aqui quebrados, falidos, rebentados financeiramente, conjugalmente, na saúde, e vai a fila aí, estende-se por várias distâncias aí, né, meus irmãos? E assim nós chegamos a Jesus. E quando nós chegamos a Jesus, irmãos, aleluia, nós entregamos, aleluia, aquele fardo pesado que nós carregávamos nas mãos dele. Aleluia. Todos nós aqui que estamos aqui hoje, temos um antes de Jesus e depois de Jesus. Você percebeu que o Evangelho te colocou no lugar alto? Você percebeu que o Evangelho te colocou você no lugar de destaque? Te deu nome, te deu moral, te deu uma posição diante da sociedade, coisas que muitos de nós aqui não tinham, talvez não todos, mas muitos aqui não tinham, não é? E Jesus chegou, pegou aquele fardo pesado, né, irmão? Aquele negócio pesado, né, difícil de suportar, aleluia, e trocou com nós e nos deu um fardo leve. E, aleluia, o Pedro, na ocasião em que Jesus, ele encontra com ele, lavando as redes, ele fala: Pedro, olha, a questão é a seguinte, deixa essas redes aí, larga esse trem, porque a partir de hoje eu quero que você torne-se um pescador de almas. E o Pedro é um casca grossa, né, irmão? A gente olhando o Pedro, dá uma impressão assim que ele era um brutão, né? Um homem assim de poucas palavras, parece que meio rude, sei lá, quando eu vou lendo, me dá essa impressão assim, mas ele simplesmente larga o que ele está fazendo e adere a andar com Jesus, aleluia. Eu nunca vi na história alguém, aleluia, que optou por andar com Jesus e se arrepender, nunca vi. E ele vai indo, irmãos, e ele vai tendo fases na sua vida, aleluia, em que ele era um homem, louvado seja Deus, que num desses dias aí,
Eles estavam atravessando o mar e, aleluia, Jesus ficou para orar um pouco a sós e Jesus vem. Pela noite, Pedro e os demais discípulos, sem ter entendimento de que era Jesus, aleluia, ficam meio apavorados. E quando reconhece, aleluia, Pedro, ele toma a palavra, porque ele sempre tomava a frente. Na maioria das vezes, fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá ter com o Senhor. E o Pedrão, aleluia, ele desce do barco e sai caminhando ao encontro de Jesus. E vai caminhando em direção ao Senhor, andando por sobre as águas. Mas em um dado momento do passeio dele pelas águas, ele começa a olhar para as águas e começa a afundar. Jesus olha para ele e percebe que ele precisava apurar a fé dele, aleluia, disse: olha, você ainda tem pouca fé ainda, Pedro, você foi olhar para as águas, por isso que você afundou. E o Pedro segue na trajetória, meus irmãos, aleluia, de andar com Jesus, de seguir a Jesus, aleluia, aleluia. Certa vez, Jesus, ele faz uma pausa e pergunta assim: olha, o que a multidão tem falado aí, aleluia, que é o Filho de Deus? Aí o pessoal fala: olha, os discípulos falam um profeta, e vai citando algumas citações que a multidão fala, que possivelmente seria o Filho de Deus, seria Jesus. Aí Jesus pega e traz a conversa para dentro de casa, para o meio dos seus discípulos, e fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra de novo e fala: o Senhor é o unigênito, o Filho de Deus, era o Filho de Deus. Jesus olha para ele e fala: olha, Pedro, isso não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, isso foi meu Pai que te revelou isso. E Pedro, aleluia, Jesus volta-se para ele e fala: olha, Pedro, e você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra era Jesus, aleluia, mas ele edificar, aleluia. A igreja estava chamando Pedro para uma responsabilidade, mas curiosamente, aleluia, um homem que estava sendo moldado para viver algo grande, aleluia, da parte de Deus, aleluia, para que o evangelho chegasse até nós. Curiosamente, um pouquinho mais para baixo, quando Jesus dá essa, a gente entende que parece que ele dá uma moral para Pedro. Um pouquinho mais para baixo na leitura, no capítulo de número 17, verso 4, aleluia, Jesus, ele começa a conversar com os discípulos e fala: olha, o Filho do Homem, aleluia, vai entrar em Jerusalém com vocês, e lá vai começar a ficar difícil as coisas para mim, porque você preso. E ele, sim, ele vai dando relato do que vai acontecer. Novamente o Pedrão, ele toma a frente e fala: mas Senhor, tenha dó de ti mesmo. Lembra que Jesus agora há pouco falou para ele: olha, você tem pouca fé, você precisa melhorar isso, por isso que você afundou. Lembra que agora Jesus olha para ele e fala: olha, Pedro, você é um homem que tem revelações de Deus, porque o que você disse, aleluia, ao meu respeito, não foi carne que te revelou, não foi sangue, mas foi o meu Pai. Agora mesmo, aleluia, Jesus está meio que dando uma moral para ele, mas logo abaixo, quando ele fala: tem dó de ti mesmo, Jesus olha para ele e fala: ó, para trás de mim, Satanás, porque você está me servindo de pedra de tropeço. Jesus está moldando Pedro, chamando a atenção, mostrando para ele que ele precisava apurar a fé, mostrando para ele que tinha um ministério grande, um chamado grande, mas mostrando para ele que ele deveria vigiar e viver o tempo e analisar as situações antes de abrir a boca, porque, aleluia, o pastor pregou aqui, louvado seja Deus, que se nós der lugar, aleluia, os irmãos estão lembrados hoje de manhã, então, aleluia, e o Pedro, louvado seja Deus, Jesus está dizendo: Pedro, você tem que primeiro medir as tuas palavras, para você não emprestar a tua boca para o adversário usar, e agora nesse momento ele está usando, e sendo assim, fique para trás de mim, porque nesse momento você está sendo para mim pedra de tropeço, mas isso
isso não estava invalidando aquilo que Jesus ele tinha, aleluia, por fazer na vida de Pedro. E segue Jesus andando com seus discípulos, difundindo a obra, fazendo aquilo para o qual ele tinha vindo fazer, e junto com ele está quem? O Pedrão. Louvado seja Deus. Vai indo, meus irmãos, aleluia. No dia, louvado seja Deus, alguém chega para cobrar o imposto de Jesus, aleluia, fala sobre o imposto. Jesus chama quem? Chama Pedro e fala: Pedro, olha, vem aqui, aleluia, vai lá no, aleluia, mar e pesca o primeiro peixe lá, e quando você pescar o primeiro peixe, você tira a moeda de dentro da boca do peixe, paga, aleluia, o teu tributo, e paga o meu tributo também. Vocês percebem que Jesus está sempre acionando Pedro, porque Jesus está moldando um Pedro para uma obra magnífica, para uma obra profunda, para uma obra que atravessaria, louvado seja Deus, muitos, aleluia, lugares. Pois bem, eu estou pregando a palavra de Deus aqui, e eu acredito que na noite desse dia, o Senhor te trouxe aqui, tem te conduzido em paciência, tem suportado você, tem te acompanhado, tem tido, aleluia, zelo com a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem obra grande para realizar por teu intermédio. Sabe por quê? Porque Deus está te moldando, moldando o teu caráter, moldando a tua personalidade, moldando a tua fé. O Senhor está te preparando, e segue, louvado seja Deus, a preparação do Pedro para viver algo que Jesus, aleluia, está o moldando para viver. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos, o Pedro, quando Jesus chama ele, fala assim: olha, tu, aleluia, és Simão Pedro, louvado seja Deus. Toda vez que Jesus, irmão Tiago, dirigia-se a Pedro, que Pedro não estava tão bem espiritualmente, Jesus não chamava ele de Pedro, chamava ele de Simão. Toda vez que, aleluia, Jesus, ele precisava, aleluia, se direcionar a Pedro, ele meio que, aleluia, tinha um termômetro que media a fé, e quando Pedro não estava lá, aquilo que deveria estar, o Senhor dirigia-se a ele como, aleluia, Simão. Por exemplo, um desses dias o Senhor disse: olha, Simão, Satanás essa noite pediu para se andar com você. E segue, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus, irmãos, ele cumpre aquilo que ele disse: olha, o Filho do Homem vai entrar em Jerusalém e vai começar a sofrer aquilo que está destinado a que ele passe. Jesus então participa da última Santa Ceia com os discípulos, vai para o jardim do Getsemane, e quando ele está ali, aleluia, ele está chegando a hora de ele ser preso. E os soldados então vêm para o prender, irmãos, e quando eles toma, aleluia, Jesus para o prender, quem se manifesta de novo? O Pedro. O Pedro, ele não aceita aquela situação, ele arranca a espada da tua bainha, corta a orelha do soldado, e Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, pega a tua espada, Pedro. Coloca a tua espada na bainha, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro vai ser ferido. Cura a orelha do soldado, aleluia. E, aleluia, um pouco antes, Jesus, ele fala para Pedro, porque Pedro, aleluia, dizia para Jesus, aleluia, que os demais apóstolos poderiam, os demais discípulos poderiam até o abandoná-lo, mas ele ia com ele até a morte, se fosse preciso. E Jesus, aleluia, olha para Pedro e fala: olha, Pedro, não cantará o galo antes que 3 vezes você me negue. E agora Jesus, aleluia, está sobre, aleluia, prisões, aleluia, ele corta a orelha do soldado, Jesus cura, Jesus é levado e os discípulos meio que dispersa, mas ele vai por longe acompanhando o que está acontecendo. Então, para encurtar a história, não demora muito, aleluia, acontece que a criada pergunta se ele servia a Jesus, se ele era discípulo, ele nega, e por 3 vezes ele nega que ele seguia e era discípulo de Jesus. E quando ele, aleluia, nega pela 3ª vez, o galo canta, e a Bíblia nos diz assim, que ao cantar do galo, aleluia, Pedro sai e vai
vai chorar amargamente. Um choro com dor, um choro com arrependimento, um choro, aleluia, que está dizendo: por que eu fiz isso? Mas Jesus está trabalhando para moldar, aleluia, o Pedro para uma obra. Quando, aleluia, cumpre-se o que Jesus falou, o Evangelho fala que Jesus olha para Pedro quando o galo canta, e aquele olhar de Jesus penetra a alma de Pedro, eu acredito, e Pedro, ele sai de fininho, ele vai chorar, não é um choro, aleluia, comum, ele chora amargamente, aleluia, por conta do que tinha acontecido. Mas segue a história, nós chega no capítulo 21 do Evangelho de João, aonde nós lemos, aleluia, e Jesus, ele então, aleluia, aparece à praia do mar, aonde os discípulos estão agora pescando, porque eles estavam reclusos, com medo das perseguições, aleluia, o mestre tinha morrido, e eles meio que sem saber o que fazer, o quarto trancado. De repente o Pedro, ele toma a iniciativa e diz assim: olha, vocês eu não sei, mas eu vou voltar e vou pescar. Os demais discípulos dizem: nós também vamos, e eles vão de novo pegar a rede que Jesus tinha dito para que fosse largada e que permanecesse seguindo a ele, porque agora a pescaria era para pescar homem, não era mais para pescar peixe. Mas eles decidem voltar para a pescaria, e quando eles pegam na rede, labuta, trabalha a noite inteira tentando pescar, chega pela manhã, eles foi desobedecer, pegar em rede de novo. Às vezes crente paga preço, porque Jesus falou: olha, não é para fazer mais, para, desiste, eu estou, aleluia, com um novo projeto para a tua vida, eu estou com um novo projeto para a tua história. Mas às vezes o crente teima, vai voltar naquilo que Jesus mandou deixar, e aleluia, é trabalho perdido, é investimento jogado fora, e eles trabalhou a noite toda, e a Bíblia diz assim que nada eles apanharam. Está vendo o que dá desobedecer? Está vendo o que dá não guardar aquilo que Jesus fala para a gente? Quando chega pela manhã, meus irmãos, Jesus vem e aparece na praia do mar onde eles estavam pescando. Eles estavam aproximadamente 100 metros de distância da margem para onde, aleluia, Jesus estava. Aleluia, ele estava 100 metros, aleluia, mar adentro, aleluia. E Jesus aparece na praia do mar, e eles não conhecem que é Jesus. Às vezes Jesus aparece e nós nem conhecemos que é ele, irmão. Às vezes Jesus chega para nos consolar e resolver as questões e as causas, e nós nem conhecemos que é ele. Às vezes Jesus chega para curar a enfermidade, para solucionar, e nós nem conhecemos que é ele. E Jesus, ele chega, e no versinho de número 5, olha, disse-lhe, pois, Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles, aleluia, olha para Jesus, aleluia, e responde: nós não temos nada. Jesus poderia ter dito: eu mandei vocês deixar esse negócio de lado, mas vocês foram teimar, não é mesmo? Não, mas a misericórdia de Jesus é coisa profunda, a misericórdia de Jesus é coisa sublime, surpreendente. Ele usa a misericórdia e fala: olha, eu vou dar uma nova chance para vocês, lança essa rede aí do outro lado e vê o resultado. Eles lançam a rede à direita do barco, e a rede vem superlotada de peixe, muita fartura, muitos peixes. Então o discípulo que Jesus amava, João, olha para Pedro, entende que aquilo é milagre, e ele sabe, aleluia, que quem fazia milagre no meio deles, aleluia, ele diz: Pedro é o mestre, é o Senhor. E Pedro estava nu na ocasião, e ele mergulha, aleluia, no mar, no rio, no mar, aleluia. Os discípulos vêm com os peixes, vêm vindo com o barco, ele se veste. A Bíblia nos diz assim, escute bem aqui, glória
Glória a Deus. Olha só o que a Bíblia nos diz então. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão, está vendo? Pedro estava nu, estava despido, não estava bem diante da situação. E quem era o Simão aqui, irmãos? Era o Pedro. Aleluia. Mas aqui dirige-se assim, ó, e quando, aleluia, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, ele fala: a Pedro é o Senhor. Aleluia. E quando Simão, que não estava numa fase boa diante daquilo que estava vivendo com a pessoa de Jesus, e quando Simão, aleluia, ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Ele lança as águas, queridos obreiros da casa do Senhor. Aleluia. Eu acredito que quando ele pula, no percurso de ele pular do barco e cair na água, quem sabe ele pensou: o projeto de Jesus não acabou, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de nós, ele não nos abandonou, ele não nos largou a nossa própria sorte. Tem até um trecho de um canto que diz: ele não desiste de você, ele se importa com você, o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Dá para sentir nessa noite que ele não desistiu de você? Dá para entender nessa noite que ele não desistiu? Dá para você entender nesta noite que ele não anulou o projeto que ele tinha projetado para a tua vida? Talvez você está aqui ouvindo esta palavra e você voltou e foi buscar a rede que Jesus tinha dito: deixa essa rede e fica do meu lado porque você vai ter amparo. Deixa essa rede e fica aos meus cuidados porque eu cuido bem dos meus. Deixa essa rede e anda comigo e você vai viver uma vida plena, maravilhosa. Mas você, por qualquer motivo, eu não sei qual, aleluia, largou, foi Jesus e foi buscar a rede de novo e tem lutado com essa rede, irmão Adilson, tem pelejado com essa rede, irmã Mislene, tem insistido com essa rede, tem se afadigado, tem cansado, tem desgastado completamente e não tem apanhado nada. Apanhou nada, irmão Tiago, apanhou nada. Uma luta perdida, um trabalho perdido, porque você não deveria ter largado a rede, você não deveria ter voltado para onde Jesus um dia foi lá e te buscou. Você não deveria ter voltado para o lugar aonde Jesus disse: largue e sair e vem atrás de mim. Por que você voltou lá? Porque o que você foi fazer lá? Me fala. Fale para mim, não fale para Jesus. Por que você foi fazer lá? Então aquele discípulo, verso 8, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou aproximadamente 100 metros, levando a rede cheia de grandes peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Olha esse verso que interessante. Pedrão tinha pulado no rio, no mar, cingiu-se da túnica, ficou envergonhado quando ouviu falar que era Jesus. Mas no verso de número 11, a Bíblia diz assim: Simão Pedro, está vendo Simão Pedro? Não estava numa fase boa. Simão Pedro subiu. Isso é curioso, o discípulo vem com o barco ali puxando, mas quando é para, aleluia, assumir uma postura, assumir uma atitude, olha, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes.
peixes sendo tantos, não se rompeu a rede. Você entende que os discípulos vêm com o barco, mas na hora de puxar os peixes, a rede com a pescaria, é o Pedro que entra em cena, é o Senhor falando com ele: olha, Pedro, é isso que eu tenho para você, mas não estou falando de peixe, eu estou falando de ministério, Pedro, eu estou falando de chamado, Pedro, eu estou falando, não adianta teimar, porque é eu quem tenho o melhor para a tua vida, Pedro. Aí no verso 15, para me fechar a minha participação, eles participam da refeição, todos comem, todos bebem, ficam saciados, e Jesus resolve ter um diálogo. Verso 15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, percebe que já dirige-se como Simão Pedro e fala: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E o Simão fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus podia ter falado: e por que você foi voltar para a rede? Por que você fez isso? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo, e apacento os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus está pondo em xeque o teu amor por ele hoje, porque ele quer de novo, outra vez, que você largue a rede, que você deixe de teima, que você ouça o que ele tem para você. E ele está perguntando: meu filho, minha filha, você me ama? A oportunidade de você provar então é hoje, largando definitivamente essa maldita rede que você não deveria ter voltado a pegar, e me segue. Você ama o Senhor? Vai ser te dada a oportunidade de você se apresentar aqui para, aleluia, tratar com Ele, porque o projeto na sua vida não acabou, o plano na sua vida não foi encerrado. Aleluia, fique com essa palavra. O nosso pastor vai te chamar, sentindo no coração: venha largar a rede de novo aqui na frente do altar. Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Você que está aqui, irmão, ouviu essa palavra, está distanciado, por algum motivo você afastou ou abandonou, mas Jesus está dizendo para você hoje: volte. Há um compromisso, há um chamado de Deus na sua vida. Se você está aqui, está afastado do Evangelho, Jesus está chamando você de volta. Esta palavra direcionada ao seu coração, eu tenho certeza que Deus falou com você. Se você deseja voltar, se você deseja voltar para Cristo, a oportunidade é essa. Se tiver alguém que deseja, levante a sua mão e nós estaremos orando por você. Não precisa nem você vir à frente, nós vamos orar por aonde você está mesmo, e Deus fará uma transformação na sua vida. Temos uma pessoa aqui. Tem mais alguém que deseja voltar para o Evangelho? Se afastou, por algum motivo você distanciou do Evangelho. Vamos colocar de pé. Tem mais alguém que deseja voltar, tomar uma posição nova, voltar a ser aquele homem de Deus que você era, voltar a ser um instrumento nas mãos do Senhor? Vamos orar por ele. Quem está perto dele aí, coloque a mão, aproxima e vamos orar por ele em nome de Jesus. Pedi um obreiro aqui que desce lá e vamos orar por ele. Senhor Jesus,
quero apresentar nas tuas mãos, ó Pai, este jovem que está voltando para o Evangelho, que está reconciliando, Senhor, está tomando uma posição nova. Ó Deus, o Senhor o conhece, sabe o que ele está passando, a necessidade que ele tem. Que o Senhor coloque a mão sobre ele neste momento, tome pelas tuas mãos, sustenta, perdoa os seus pecados, apaga a sua transgressão. Ó Deus, tome ele diante de ti, Senhor, e em nome de Jesus, redirecione a sua vida ao caminho celestial, em nome do Senhor Jesus. Amém? Escolher uma oferta, irmão, podeis assentar.